Salve, salve pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, o seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje nós vamos falar sobre liderança, carreira, gestão de pessoas e muito mais. E a convidada é a Mariana Zanon, diretora de RH e SESMIT da Vivences. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vinda, Mariana. Muitíssimo obrigada, Kim. Estou muito feliz de estar aqui com você. E depois de tanto tempo, e mesmo à distância, estamos perto. Estamos perto e sempre conectados. Eu que estou feliz. Sempre conectados. Eu que estou feliz em ter você aqui. Show de bola. Pessoal, a Mariana é executiva de RH com 20 anos de experiência na área, sendo 18 anos como líder de equipes. É formada em administração de empresas, tem pós em gestão estratégica de pessoas, MBA em gerenciamento de projetos e mestrado em administração, onde estudou o sentido do trabalho da liderança. Vamos explorar bastante. Atualmente ela é diretora de RH de Recursos Humanos e SESMIT na Vivences, uma empresa em franca expansão no segmento de telecomunicações. Também é mentora de carreira e professora de MBAs e pós-graduações. Show de bola, Mariana! Então conta pra gente da tua carreira, como que você começou e até os dias de hoje, por favor. Olha, a minha brincadeira preferida de criança era dar aula. Olha lá! Aí, quando chegou a hora de fazer meu vestibular, eu fiquei entre pedagogia e entre administração, porque eu sempre gostei de empreendedorismo, tenho pais empreendedores, então fiquei naquele dilema e decidi por administração. Eu falei, é uma carreira mais ampla, acho que vai me dar um leque maior de oportunidades aí, né? Tá. Nesse momento eu nunca tinha nem pensado em área de recursos humanos, mas logo que eu entrei na faculdade, Kim, eu entrei à noite, só que como normalmente quem estudava à noite na minha época eram pessoas com mais idade, então eu entrei com 17 anos, eram pessoas que já trabalhavam muitos anos em companhias, né? Já tinham aí a sua carreira em andamento. Sim. E aí me chamou muita atenção que eu entrei na faculdade e o pessoal falava muito mal do RH. Nossa, o RH da minha empresa é muito ruim. Nossa, não sei o quê. O RH lá não faz nada. Eu reclamo pro RH, ele não faz nada. E isso foi me chamando a atenção. E aí eu falei assim, caramba, por que todo mundo fala da área que tem que cuidar de pessoas, fala tão mal dessa área que tem que cuidar de pessoas? E eu fui ficando intrigada com aquilo e decidi que eu queria entrar no RH para saber por que o RH era tão ruim assim. Legal, olha só. E aí, assim que eu entrei em RH, nessa época, eu acho que eu estava fazendo estágio no HSBC. Tá, quer dizer, segundo ano. Eu entrei, eu fiz um estágio num escritório de engenharia, depois na PUC, e de lá eu já fui para HSBC. Assim, eu acho que eu estava no final do primeiro ano. Nossa. E daí eu tive um gestor lá maravilhoso, assim, que um dia ele me chamou para uma conversa, ele falou assim, Mari, era uma área de financiamento de veículos, nada a ver, assim, né, com RH. Ele falou, tem alguma área que você tem interesse? Eu falei, tem. Dele até se assustou, ele falou, eu sempre tenho essa conversa com o estagiário, nunca ninguém sabe que área que quer, né? Exato. Eu falei, eu quero ir para RH. E ele ficou muito impressionado com a minha decisão, assim, tão decidida. Ele falou, eu vou te ajudar. Eu devo a ele, Jairo Melo, o nome dele. Aí. Ele conseguiu uma vaga para mim no RH e eu nunca mais saí. Nossa, que show. Foi assim, aí fui do HSBC, fui para a ExxonMobil, onde eu participei do programa de trainee, entrei. Na Exxon eu fui quando eu virei líder da minha primeira equipe com 20 para 21 anos. E na área de pessoas? Na área de pessoas. Nossa, que show. E aí fui para multinacional, fui para empresa nacional, fui para indústria, fui para serviço. E agora estou na Vivences aqui com esse super desafio. Bacana. Então fala um pouco da Vivences. Aproveita. A Vivences é uma indústria, a gente tem tanto em produto quanto serviço, uma empresa de telecomunicações, a gente produz e vende receptores, antenas parabólicas, temos fábrica em Manaus, um escritório em São Paulo, a matriz que fica aqui em Curitiba, temos uma área de serviços e de call center também, de atendimento. É uma empresa que está num desafio super gostoso, que é a dor do crescimento, né? Eu falo que isso é uma delícia, a gente está com esses problemas, Sim, né? Sim, exato. Então, a gente está aí expandindo, diversificando, estruturando, ampliando fábrica. Então, estamos num momento muito, muito bacana.
E dar aulas? Você comentou que lá, quando você era criancinha, tua primeira brincadeira de profissão era dar aulas, né? Como é que foi isso junto com a carreira executiva? Porque, infelizmente, não é tão comum, né? Eu digo infelizmente mesmo, né? Que então, tinha isso lá, tanto que eu fiquei na dúvida se eu ia para pedagogia. Aí, nunca mais pensei nisso. Entrei no Positivo, né? Numa instituição de ensino. E lá eu tive, assim, um presente. Eu ganhei um presente que foi a oportunidade de fazer mestrado, porque eu também não pensava em lecionar, assim, né? Naquele momento Naquele momento, não. Então, eu já tinha explorado bem a parte de cursos livres, já tinha feito pós, MBA, e eu sempre fui muito atenta, assim, a formações, né? E aí, conversando com alguns professores lá, eles, Mari, venha fazer mestrado, não sei o quê, foi aquilo lá, até que consegui conciliar, né, e tive super incentivo do meu gestor na época, que é o Wilson Cerqueira, que já esteve aqui com você, e fiz um mestrado e aí fui convidada pela Universidade Positivo para criar um MBA voltado para liderança. Então, desenhei todo o MBA, implementei o MBA, comecei a dar aulas, fui convidada por outras faculdades e assim foi indo. E agora eu amo dar aula aqui. Olha aí. E consegue? Tá conseguindo dar aula? Então, eu estou tentando conciliar, assim, né? Que não é tão fácil, mas eu sempre estou envolvida. Quando a faculdade aciona, eu sempre tento priorizar, dar um jeito na agenda, que eu puder ajustar, eu ajusto. Mas, no mínimo, um módulo por quadrimestre, assim, eu tô dando. Tá ótimo, não, tá bem ativo então. E fala do teu mestrado em liderança. Primeiro, como é que você definiu o tema, por que você foi para essa área e depois quero saber dos teus estudos também, claro. Tá. Então, desde que eu entrei no RH, um tema que sempre me fascinou foi liderança, né? Porque eu sempre fui muito observadora. E eu vi, assim, que boa parte dos problemas das empresas estava nas pessoas, às vezes não necessariamente nos processos. E muitas vezes a gente cria problema onde não tem, aumenta o problema. Isso pela gestão, pela dificuldade que é ser gestor, né, por toda a complexidade que esse papel exige. Então, eu tive, assim, isso muito forte desde do começo, dos gestores me procurando enquanto RH, assim, nossa, eu tô com esse dilema, como que você pode me ajudar? Então, eu sempre tive muito acesso e muita proximidade de gestores, né, com os gestores. Aí, entrei no mestrado, o mundo acadêmico é um mundo à parte, né? Você não necessariamente faz o que quer, tem que muitas vezes lutar por isso. E eu comecei assim, não comecei estudando liderança, mas eu falo que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Comecei estudando carreira com um orientador, carreira nacional e carreira internacional, um pouquinho sobre esse universo. Cheguei a escrever alguns artigos sobre carreira. Depois a gente teve um problema e eu mudei de orientador. Eu estava na metade, assim, do meu estudo, da minha dissertação, precisei mudar. E entrei com outro orientador, que aí ele falou, Mari, você adora liderança, porque ele foi falando o que eu gostava, tal, minha carreira, que eu fui líder muito cedo, e aí ele falou, cara, eu falei, o que você gostaria de estudar? Eu falei, liderança. Ele falou, então, você topa começar do zero? Nossa, aqui nessa hora quase que eu falei, putz, mas topo, vou estudar o que eu gosto, né? E assim foi. E aí começamos a discutir o que poderia estudar, como que a gente ia estudar, até que a gente decidiu estudar o sentido do trabalho da liderança. E como que foi o meu estudo, assim, porque dentro só fazendo rapidamente, assim, explicando para quem não conhece muito, dentro do universo de pesquisa, você pode escolher ou o rumo quantitativo, que você trabalha com volume, ou qualitativo, que você trabalha com profundidade, né? E eu escolhi qualitativo. Eu devo ter feito aí umas 30, mais ou menos, entrevistas profundas, em torno de 3, 4 horas de entrevistas, cada uma delas, né? E aí, o que eu estudei? Eu estudei o alto nível executivo, a gerência do meio e a primeiro nível de liderança. Então, era assim, eu pegava esse gerente, aí eu conversava com ele, conversava com os líderes
liderados dele. Que reportavam para ele e para o gestor desse gerente. E eu fui tentando entender qual que era o sentido do trabalho da liderança nessas relações de quem reporta e também de quem é o gestor executivo, vamos dizer assim, né? E foi assim que eu fiz a minha pesquisa, tentando entender esses grupos. A gente fatiou, acho que em 5, 6 grupos, assim, de liderado, líder e superior, para entender qual era o sentido do trabalho da liderança. E aí me deparei com algumas coisas assim interessantes. A primeira delas é que a maioria desses gestores, eles tomaram a decisão de ser líderes antes de sentar na cadeira de liderança. Então, ou seja, quero ser diretor, eu quero ser gestor. Sim. E aí o meio foi caminhando para isso. E até eu fiz uma análise sobre isso para as áreas de recursos humanos, né? Porque muitas vezes a gente escolhe o melhor especialista, melhor técnico, e não necessariamente a gente aprofunda se aquele é um desejo do colaborador, né? Então, ali foi um primeiro insight para mim. Vamos olhar para o que esse cara quer de carreira antes de tomar, às vezes, algumas decisões, né? Então, esse foi um ponto que ficou evidenciado no estudo. Segundo ponto, que é uma coisa engraçada, que não apareceu dinheiro. Eu quero porque eu quero ganhar. O sentido, pelo menos a fala, não era dinheiro. Claro que tem, né? Só que daí até eu fiz algumas reflexões assim, será que eu não quero falar que eu quero ganhar mais? Ou existe um pudor ainda nisso? Mas aí depois, até principalmente analisando os altos níveis executivos, né, que seria o chefe daquele gerente, você percebe que essa é uma opinião que eu tenho assim formada, que quem escolhe ser gestor por dinheiro vai se frustrar muito rápido, não vai dar conta da pressão, porque se o propósito for esse, não se sustenta. Né? Não se sustenta. E aí teve outros aspectos também do estudo, que algumas falas assim, mas o que te movia assim, a ser gestor? Puxa, eu via aquela pessoa lá naquela sala fechada toda bonita, eu via aquele gestor chegando na vaga que era dele. Então você via secretária. A secretária. Então você via que muitas vezes tinham elementos assim que brilhavam aos olhos para tomar a decisão que seriam esses símbolos, né? Esses símbolos. Que hoje em dia, eu não sei a tua visão assim, Kim, mas quando eu entrei na área profissional, assim, era muito comum o diretor ter uma salona, né, ter um motorista, ter a secretária exclusiva. Exato, a vaga número 1. Isso a não vaga existe número mais, né? Hoje em dia, meio que morreu um pouco isso, né? Claro, você tem, obviamente, as empresas, as políticas de benefício, por exemplo, normalmente elas tratam de forma hierarquizada, por grades, enfim, né? Mas aquela pomposidade a gente não vê mais, Não vê mais, né? Só talvez empresa mega tradicional, antiga, mas principalmente nessa nova economia, empresa de tecnologia, né? Putz, eu trabalhei com pessoal, todo mundo usava Uber, não importa se o cara era CEO global da empresa ou não, era calça jeans rasgada e tênis. Isso mudou muito, esse conceito. Né? Não existe, 3 secretárias, carro, motorista, aquela coisa, sala, que nem você falou, né? Sala gigante, sala nada, era todo mundo trabalhava no mesmo lugar. Então, as mesas de mármore. Exato. Puxa, tem CEO até hoje, né? Que tem 3 secretárias, né? Até chegar no... Até chegar nele. Até chegar nele tem um cofre na frente. Isso foi interessante, assim, que meio que algumas pessoas falavam disso. E que de alguma forma isso o gestor tem que estar perto, mas isso também distanciava na minha visão, né? Então eu acho que isso foi aproximando um pouco mais essa cadeira do time, das pessoas, enfim, né? E no fim, assim, acho que o grande sentido do trabalho, assim, falando de toda essa análise que eu fiz, o que move esses gestores é a possibilidade de estar fazendo a diferença
na vida das pessoas, de estar trabalhando com o desenvolvimento das pessoas. Olha só. De forma quase que unânime, assim, e ficava especialmente claro quanto mais eu crescia nessa análise, mais isso era forte. Então, quanto mais alto o nível executivo, mais isso era o propósito dele. Porém, aí a contradição, que isso que move também foi relatado como a maior dificuldade do seu papel. Então, o que me move? Desenvolver pessoas. O que é mais difícil para você enquanto gestor? Desenvolver pessoas. E por quê? Você chegou a investigar? Não talvez com a profundidade que deveria, mas eu acho que tem uma série de fatores. Agora eu vou entrar nas minhas percepções, tá? Não necessariamente nos fatos e dados. A gente não é treinado para isso. O gestor, ele senta na cadeira não porque é bom, olha como ele desenvolve, olha como ele organiza, como ele articula. Ele é bom porque, puxa, olha o resultado que ele trouxe financeiro. Puxa, o cliente que ele trouxe para dentro. Puxa, olha como ele mandou muito bem nesse projeto. A gente olha normalmente somente um lado da faceta, né? E quando a gente se depara com o dia a dia, você lidar com as pessoas, você lidar com times que muitas vezes não se dão, e você ter que... Acho que as pessoas principalmente não sabem como conduzir os temas. De você falar a verdade, de você ser transparente de uma forma que agregue, não que desagregue. Né? Muitas vezes não é o que, é o como. Eu acho que esse como a gente ainda é muito cru assim, na liderança. Sim. E daí não só o líder jovem... tem isso, o líder super sênior não tem. Não, a gente vê isso na escala total, né? Você vê às vezes CEOs que têm gaps importantes de desenvolvimento, né? E aí eu vou trazer para um outro ponto aqui, né? Que eu acho que é uma reflexão que todos os gestores têm que fazer. Porque uma das coisas que eu olhei dentro do mestrado, mas dentro da minha carreira, é que a gente sempre é acompanhado por um ego, né, Kim? A gente é ser humano, né? O ego existe. Uhum. E normalmente, quanto mais a gente cresce, mais esse ego fica forte. Olha só. E aí, Kim, menos eu acho que eu preciso melhorar. Fica mais autossuficiente. Não, eu tô, né? Eu trabalho com mentoria de carreira e liderança. Bati no microfone. Não. eu sou italiana. Se amarrar minha mão, eu não falo. A gente fala, cuidado com o microfone, mas todo mundo bate. Você sabe que é muito difícil um líder procurar, não estou falando de mim, mas qualquer mentor, para falar assim, puxa, eu preciso me desenvolver. Eu, enquanto RH, 20 anos de RH, o líder que chegou para mim, Mari, você pode conversar com o meu time para ver o que eu preciso melhorar? Nunca. Nunca, Kim. Sim. A gente sempre acha que é o outro que precisa, sabe? A gente sempre acha que... Aí a gente não quer se colocar nesse lugar. E eu acho que o grande segredo dos líderes assim extraordinários que eu já vi, por acompanhar resultado, pesquisa de clima, por acompanhar as áreas, eu devo ter me deparado, sei lá, com quantos milhares de gestores. O 1% fora da curva, ele é desse lugar, dessa posição de estar aberto para escutar o feedback do seu time, estar aberto a falar, cara, você tem razão. Estar aberto a falar, RH... minha comunicação não tá legal, você me ajuda? O que eu posso fazer? Nunca o gestor vem falar, me dá um coach, assim. Às vezes ele fala porque ele quer crescer, não porque ele quer melhorar, sabe? Exato. Eu preciso para eu crescer, você me dá um coach? Ou não é assim, eu preciso melhorar ainda como pessoa, como profissional, você me ajuda? E aí o resto é consequência? Lógico. Né? Então essa questão do ego, da liderança, eu acho que se colocar nesse lugar torna muito mais complexo desenvolver pessoas. Que é aquela contradição. Você falou, né, das mentorias, a gente também trabalha, né, com desenvolvimento de lideranças, programas de mentoria, desde, sei lá, 6, 7 anos. Nunca ninguém contratou para si próprio, né, Maria? É o que você falou, todos contrataram para o time.
E é Ou a engraçado empresa contratando para o gestor, Ou- né? Exato, só se o superior foi lá e comunicou o cara, falando, olha, você vai participar do programa assim, assim, assado, daí sim. Meio no forceps. Agora, o cara contratar para ele mesmo, é o que você falou, olha, nunca aconteceu. Essa semana foi com um cliente, recentemente com outro, nunca. É sempre, ó, daqui para baixo, e é muito engraçado quando contrata para uma área inteira, que daí o último a responder é o diretor. Ele me mandou um WhatsApp hoje. Estamos em correria de final de mês. Daí eu mandei pra ele assim: todo mês tem, né? Meu final de mês, amigo. Que coisa, né? Que coisa, né? Que novidade. Final de mês em junho. Puxa, vamos ter em julho, agosto, setembro. A prioridade é sua. Né? Eu tenho meu combinado com o RH. Falei, cara, o cara não apareceu, o problema é dele. Né? Tá bilada com a sessão. Mas enfim, paciência, né? Eu acho que essa é a grande virada de chave. E eu tenho uma preocupação, Kim, porque a minha geração e a sua provavelmente, a nossa geração ser líder, na verdade, era muitas vezes sonho, objetivo. Né? Essa geração que está agora, Devia te perguntar isso. não é. Não quer mais. Não quer mais. Cada vez os resultados estão, né, mais decrescentes aí. O volume de pessoas da geração agora XWY é sempre menor. E se essa galera que hoje é líder não fizer alguma coisa para mudar esse cenário, por que eles vão querer? A pessoa é egocêntrica, fica no mundinho dela, não tem papel de gestão, só cobra resultado, muitas vezes está adoecido, burnout e tal. Família, por que eu vou problema. querer? Não consegue, às vezes, o índice de divórcios, enfim, altíssimo. Por que eu vou querer isso? Exato. E eles já estão enxergando, né? Não querem, né? Você fala, poxa, me deixa na minha carreira aqui em Y, especialista, tô feliz. A gente vê, né? As pessoas vivem mais, mas têm menos filhos, né? E 2 no casal trabalham, né? Então, pô, você não precisa mais ter salário de diretor. Se tiver 2 salários de especialista aqui, sem filhos, a gente vai viver muito bem, obrigado, né? Então, acho que o povo também acaba olhando como nossos líderes estão doentes, ou nossos colegas, né? Porque é gente que está na geração agora, e não querem isso, né? Mas olha, quantos líderes a gente teve que trabalhavam 16 horas por dia, sábado e domingo, feriado, família problemática, tudo mais. E a gente precisa, né? Porque o propósito, e aí que eu falo, existe uma magia, né, em você poder conduzir times, pessoas. E não é conduzir times para necessariamente só atender um resultado, é você poder impactar a carreira daquela pessoa. Com certeza, né? Uma responsabilidade. Hoje mesmo que eu estava aqui, né, aguardando, eu recebi um áudio de um assistente que trabalhou comigo em uma empresa há alguns anos e que ele recebeu um mérito e falou: Mari, recebi esse mérito e lembrei de você. Nossa, que legal. Isso, Kim, não tem preço. Não, isso não tem então, preço. você saber, né, a dose certa, tal, conduzir as pessoas para isso, olhar quem tem essa competência, colocar as pessoas certas na cadeira certa, não tem preço. Assim, todo mundo ganha, é o ganha-ganha. Sim. Né? A gente está no mercado, né? A gente vê todo dia, né, Mari? Mas infelizmente tem muito líder e alta liderança, né, que talvez não tenha toda essa habilidade, essa competência toda na habilidade de liderança, mas traz resultado para a companhia, ou detém um determinado know-how ou relacionamento na área, enfim, e acaba construindo a carreira toda assim, né? Em todas as empresas tem gente assim. Por que é tão difícil ter líderes melhores? Kim, primeiro ponto é que, na minha visão, se você falar assim, Mari, a liderança é treinável? Eu vou falar muito difícil. Todo mundo pode ser líder? E eu sei que é muito contraditório isso que eu coloco, especialmente para a minha área de recursos humanos, né? Eu sou a pessoa do desenvolvimento. Que não é todo mundo que pode ser líder. Vou te dar um exemplo. Se você falar assim, Mari, eu vou te dar o treinamento melhor do mundo e você vai ser mecânica. Eu vou ser horrível mecânica, porque para mim não me interessa, eu não gosto.
não tem habilidade nenhuma. Meu marido, ele gosta da engenharia, assim, às vezes ele fala, ó, isso aqui do carro, puxa, já não gravei, já não precisa... Não adianta, se você fala... Minha mãe é uma costureira nata, se você fala, Mariana, costura, é terrível. Então, assim, tem coisas... Eu preciso ter um mínimo dentro de mim para eu poder ser líder, sabe? Então, a primeira coisa para mim é isso. A gente não olha para isso. A gente olha os resultados, a gente olha outros elementos e acha que dele vai ser bom em replicar aquilo para outras pessoas. O segundo ponto, Kim, é que se você perguntar assim para mim, tá bom, Mária, então eu achei a pessoa que tem as competências, às vezes eu brinco que é o Paranauê, né? Tem que ter aquele Paranauê. Então, assim, achei o Paranauê. Que curso que eu coloco ele para ele... Kim, não existe isso, né? Não tem curso. Que curso que tem que o cara entra mais ou menos e sai um super líder? Olha, e eu construí um MBA de liderança. Você afina, você dá uma ferramenta, você dá insights, você dá experiência, mas é no andar da carruagem que a pessoa vai se transformando, sabe? É com as experiências, é errando. Se é um super observador, é escutando as histórias do outro, é você dando oportunidade de conversa, é você escutando quem é liderado por você. É assim que a gente se torna um bom líder. Então, isso que torna essa cadeira, na minha visão, tão desafiadora. Você vai lá para se fosse assim, que todo CEO, diretor que fizesse um curso de liderança em Harvard, que eles têm cursos maravilhosos, voltaria ao suprassumo. Era só pagar para todo mundo ir lá para Harvard. Não é assim. Outras coisas são. Você pega... Eu acabei de vir de uma imersão de inteligência artificial. Tem coisas ali que é ferramenta pura, é técnica. Você entra aqui, tem esse aplicativo para isso, você faz aquilo, tá. Liderança não é 1 mais 1 igual a 2. Esse que é o desafiador. E por isso que eu falo que o lado bom é que RH sempre vai ter trabalho. Nunca acaba. Nunca acaba, né? Porque não, é o dia a dia, é ajustando, é conversa, a cultura influencia, às vezes você tem que, para atingir aquele resultado lá, tem que mexer aqui, né? Então, e no dia a dia da empresa, né? Como head de RH, como é que faz isso? Como é que cria uma cultura de desenvolvimento e liderança? Porque você estava falando, né? O cara tem que ser curioso, ele tem que escutar, prestar atenção, né? É uma coisa que você está mudando bastante falando de comportamento, né? Sim. Como é que estrutura isso, corporativamente falando, para ter, enfim, futuros líderes dentro da companhia? Eu falo assim que toda e qualquer grande mudança ela acontece de 2 formas. Ou é uma superpressão de baixo para cima, que por mais que em cima não concorde, ou eu faço alguma coisa ou não tenho base, ou ela é de cima para baixo, né? O meio, normalmente, a média gerência, esse é um ponto interessante, até voltando um pouquinho no mestrado, que ficou evidenciado, pelo menos nesse recorte que eu fiz, que a média gerência normalmente não tinha poder de decisão. E esse era um ponto que apareceu muito evidenciado, assim, que quem estava embaixo achava que em cima decidia, mas a frustração, às vezes, dessa camada do meio era que eles eram, muitas vezes, descer a execução, sabe? Aí entra no ponto. A camada do meio... Num processo, agora voltando à tua pergunta dentro da transformação, ela vai estar no meio, ou dessa pressão de baixo para cima, ou na pressão de cima para baixo. Então, o RH vai ter que olhar como que isso está acontecendo dentro da sua companhia. Se existe já uma pressão muito grande, ou por pesquisa de clima, ou por canal de denúncias, com todos esses elementos que a gente tem que usar como criar esse grande quebra-cabeça de como que a gente vai se estruturar estrategicamente, construir nossos planos de ação, se a pressão é de baixo para cima ou se você vai ter que criar a pressão de cima para baixo. Então, e aí, Kim, é um trabalho, assim, eu acredito muito no poder do planejamento estratégico do RH, porque é um trabalho de formiguinha, não é assim, em 1 ano eu vou transformar, porque isso passa pela
mudança de mindset dos altos níveis executivos, que tem que estar engajado, aquilo tem que fazer sentido para eles. Só que o porquê que eu vou contar, né? O porquê para você, eu vou escrever, conduzir, te mostrar, te apresentar numa forma. Não necessariamente vai ser o porquê do outro. Você vai ter que daí entrar personalidade, característica. Como que eu demonstro que fazer isso para essa cultura é importante, respeitando as particularidades de cada um dos altos níveis, e especialmente do nível 1, né? Do CEO, do fundador, dos fundadores, dos sócios. E isso que é um trabalho longo, só que você vai... Se você está no caminho certo, você já vai colhendo os resultados. Porque muitas vezes o papel do RH é um papel difícil, que de você dar um passo aqui, mas você vai tirar da zona de conforto o fundador, o presidente, aí você tenta mostrar para ele, vai caindo as fichas das coisas dele. Né, pra mostrar. Puxa, olha aqui, porque é muito mais fácil a gente olhar de fora, assim, né? Só que para isso, Kim, agora eu vou falar o desafio do RH. Eu falo que o RH tem 2 grandes desafios, assim. Primeiro que nós não temos quem cuida de quem cuida dentro da empresa. Quem é o RH do RH, Kim? Então, os gestores vêm desabafar comigo. Com quem eu posso desabafar? Então, primeiro, o RH não pode desabafar. Você tem que... Investe em outras, né, em outras formas, faz terapia alternativa, porque essa postura de uma postura colaborativa e coerente e não de uma postura destrutiva, você chega para mim e fala do João. Puxa, eu tô com um problema com o João. O João. Cara, o João é fogo mesmo. Aí o João vem falar... Putz, a Maria. Nossa, a Maria desiste da Maria. Entende que se eu, enquanto RH, tiver uma postura dessa, em vez de apoiar essa postura de desenvolvimento, de colaboração, dessa abertura, de vulnerabilidade, transparência, morreu, porque eu que tenho que estar tendo essa postura totalmente... Nossa, como a palavra que... Ela tem que ser coerente. Sabe? Não dá para ser um RH que... Puta, chegou lá, fala mal de todo mundo. A gente fala em transparência, o RH não é transparente. Né? E ser transparente, às vezes, não posso falar sobre isso com você. É doído fazer isso, mas olha, não posso falar sobre isso com você, espero que você entenda. Sabe? Então, isso que é o mais difícil, na minha opinião. Tá. Não sei se fez sentido. Fez, e assim, quando a gente fala de primeira liderança, né? Você comentou dos 3 níveis lá da tua pesquisa. Tem uma tendência grande ao cara querer ser o amigão, né? Quando ele vira o primeiro líder. Então vai ficar muito mais difícil você falar a verdade, né? Quando precisa. Vai criando seus probleminhas ali. Esse é um lugar difícil. Primeiro, porque naturalmente as relações acontecem no dia a dia do trabalho, né? Então, naturalmente, às vezes eu tenho mais afinidade com o A do que com o B. Puxa, o A se tornou meu amigo, mas eu lidero o A, o B, o C, o D e o E. Primeiro, como eu não ficar nesse lugar, saber o meu lugar de amigo da porta para fora, né? E ser coerente da porta para dentro, com o A, com o B, com o C, com o D e com o E. Difícil, né? É difícil. Por isso que eu falo assim que... o grande ponto se especialmente os altos executivos que são quem, na via de regra, conseguem fazer as grandes transformações organizacionais, porque o RH não faz nada sozinho. Claro. Né? Eu brinco às vezes que o nosso papel é bastidor. Né? No fim do dia é o gestor que vai falar, eu que consegui. É isso, a gente vai falar, que bom que você conseguiu. Não sabe toda, né? O bastidor que foi, assim. Mas se ele tiver abertura para escutando e reconhecendo, que é o caminho. E assim, as empresas estão sofrendo muito por essas questões. A cultura está muito forte. Sim. 15 anos atrás não se falava em cultura desse jeito. Cultura tá vendo aqueles valores lá? Então é isso que você tá no teu dia a dia. É isso, entendeu? Você tá vendo? Tá vendo aqui? Hoje você fala, puxa, não me representa mais. E aí, qual que é a nossa cultura?
puxa, você não vê que um valor aqui é isso? Como é que a gente está fazendo? Aquilo lá já não tá na parede, não importa mais, sabe? Então, é uma grande mudança organizacional de mercado. Esses tempos eu estava num evento em São Paulo e aí estava uma pessoa de RH do Nubank. E aí ela falou assim, nossa, eu entrei e eu achei estranho, porque em nenhum lugar eu vi missão, visão e valores. Não estava em lugar nenhum, não estava em sala, não estava... Aí eles falavam assim, aqui os nossos valores não estão na parede, eles são vivenciados. Então, é uma grande mudança, uma ruptura dentro da questão organizacional, que todo mundo ficava horas só falando missão, visão e valores, não importa o que aqui acontecia, importa o que a gente quer. Exato. Hoje não é assim. Ou o que a gente diz que faz, né? Ou o que a gente diz que faz. Muito legal. E livro, Mari, como é que surgiu essa ideia, esse projeto e tudo mais? Nossa, foi numa grande loucura, Kim. Qual que é o nome do livro? DNA da liderança. Aí, ó. Poxa, DNA da liderança. tudo a ver com o Liderança tá sempre na minha vida. Né? Show de bola. Kim, foi uma coisa muito interessante. Primeiro eu achei que era um golpe, sei lá, né? Porque uma editora a editora de São Paulo fez contato comigo para eu ser coautora de um livro de liderança. Eu falei, da onde que esses caras me acharam, né? E aí eu falei, na época que veio esse convite... Se tivesse anexo, não clicava, né? Exatamente. E-mail, @gmail, né? Aí veio aquele convite que... eu falei que ia primeiro pensar, aí a pessoa da editora me ligou, apresentou a proposta, fez um tour virtual na editora. E aí eu falei, eu tinha, na época, um filho de 1 ano, acabado, eu tinha 1 ano e acho que 1 mês ele tava. Eu tinha acabado, assim, de mudar de empresa, tava no olho do furacão, porque eu sou bastante intensa, assim. Então, especialmente o começo que eu tô na empresa, eu mergulho. Aí eu falei, nossa, nem como é que eu vou fazer isso? Nem a pau. Eu falei até pro meu marido, falei, olha, recebi esse convite, mas amanhã eu já vou declinar. Aí meu marido, não, como assim? Tem que fazer, imagina. Eu falei, e aí entra também, né? Até foi quando a gente foi no lançamento do livro, eu falei lá que a gente se auto-sabota, né? Não importa o que a gente faça, o quanto a gente cresce, o quanto a gente alimenta nosso ego, igual a gente falou, mas sempre tem um sabotadorzinho lá, né? E eu falava assim, mas eu não, como é que eu vou, o que eu vou escrever? Nossa, escrever um livro, o que eu vou escrever, né? Nem sei se eu tenho coisa assim pra... Aí, Kim, ele falou, claro, ele foi um super incentivador, assim, um super incentivador. E era final do ano e eu tinha um prazo bem apertado. Eu falei, eu vou passar 31 de dezembro e 1º de janeiro escrevendo o livro, você vai ficar com o Benício. Aí, no fim do dia, eu não aguento, né? Criança pequena tal, eu acordei de madrugada, escrevi o capítulo e fiquei super feliz com o projeto. Sim, bem bacana. Uhum. Então, e vai escrever mais? Nossa, Kim, não pensei sobre isso. Não pensou? Porque às vezes as pessoas já olha, eu gostei, vou escrever outro e tal. Então não pensei sobre isso ainda. Ideias às vezes tem. Um livro sozinha, assim, nesse momento não é algo que eu pense. Mas com a autoria, como foi, eu acho que é um projeto bacana, todo mundo... Você faz contatos também, vê sobre outras perspectivas, lógico, né? Lógico. Não, e cada um escreveu um capítulo, então? Cada um escreveu um capítulo. Foram 35 autores. Caramba! Cada um escreveu um capítulo. Poxa, que legal. Depois você tem que me mandar o artigo lá da dissertação. Vou te mandar. Quero ver. Vou te mandar. Desses assuntos. E tecnologia, Mari, como é que você está vendo a tecnologia transformando o papel de liderança nas empresas? Nossa, isso está forte. Né? Tema quente. A gente vê lá preocupações de CEO, inteligência artificial. Liderança, IA, né? IA, atração de talento, sempre. Quase sempre igual. O que mudou agora é o IA que está que apareceu aqui. Kim, eu acho que a primeira coisa, assim, até interessante, quando veio essa questão da IA, eu mesma me bloqueei para aquilo, sabe?
pá, nossa, Mas eu tenho mais o que fazer, né? Isso aqui vai ser para os nossos filhos. Exatamente. O Benício, como que é o nome da sua filha mais nova? A Gabriela. O Benício e a Gabriela que lutem, né? Elas que aprendam. Aí, Kim, eu comecei a refletir, atenta, vendo uma coisa aqui, vendo um movimento de lá, vendo que alguns bancos começaram a dar treinamento de IA para CEO e diretor executivo. Eu falei, opa, os caras lá de cima pararam para ver isso, né? E aí eu comecei de forma ainda muito incipiente, a me abrir. Mas assim, minha primeira coisa veio para ficar e vai me transformar muita coisa. E a gente fez um movimento lá na Vivências, terminamos agora em junho, todos os diretores e alguns níveis de gerentes participaram de um treinamento de inteligência artificial. Porque por mais que a gente não consiga necessariamente, às vezes, programar, a implantação seja, às vezes, técnica, esse mindset tem que entrar. E é um guide lá nosso agora na Vivências. Esse mindset da inovação e usar a inteligência artificial dentro dos nossos processos, da nossa organização, é um guide. Dá uns exemplos aí de como que você acha que vai mudar o dia a dia das empresas, ou o dia a dia do RH, por exemplo. Eu acho que a gente vai transformar muito a área de treinamento e de administração de pessoal. Tá? Eu acho que se você falasse assim, Mari, me fala onde você acha que vai mudar. Todas essas partes muito burocráticas de validação de documento, pasta do colaborador, admissão, na minha opinião, isso vai ser transformado muito por um IA, por um robô. A gente vai sair, que isso para mim está claro. Hoje eu tenho analistas, tenho certeza que toda e qualquer empresa tem analistas que não necessariamente fazem análise, que estão lá, a pasta do colaborador, entende? Lança aqui. Puta, mas quantas admissões a gente fez? Ai, nem olhei para isso, mas espera aí que eu tenho que admitir aqui, entende? Então, essa questão de sair desse trabalho operacional e começar a fazer a gente pensar, eu acho que isso vai mudar muito. E a parte de treinamento, porque a gente vai ter, acho que, muitas possibilidades de criar treinamentos internos. Eu acho que vai transformar, customizar com base no que é importante para você. Então, eu acho, isso ainda é um chutômetro, assim, mas eu acho que vai mexer muito essa parte de treinamentos, porque vai estar muito fácil construir, só que aí vai entrar, acho que o grande dificultador, complexidade de tudo isso é que, primeiro, Kim, aí entra o papel da mudança da liderança. A gente não vai mais acompanhar, foi admitido? Você vai acompanhar as pessoas fazendo análises. A gente vai sair de um papel enquanto gestor, de talvez só controlar indicadores, porque a IA vai dar isso também, para ajudar as pessoas a pensarem de forma diferente. E vai ser muito difícil. Sim, porque liderar para processos a gente já se bate, imagina liderar para fazer as pessoas pensarem. E quando eu falo pensar, é de uma forma muito humilde, assim, não é falar, então a gente não pensa, não é nesse sentido. É de tudo que você pode automatizar, você não vai fazer. Você vai fazer outras coisas, você vai lidar com dados, você vai ter que pensar que perguntas eu faço para extrair respostas diferentes, como que eu posso fazer isso de uma forma humanizada, como ele pode fazer o treinamento com uma inteligência artificial imitando o ser humano, mas de uma forma humanizada, que as pessoas não se distanciem, vão ser outros problemas que a gente vai resolver, sabe? Tanto para as áreas quanto para os gestores. Sim, sem dúvida. Recentemente, eu acho que minha experiência com inteligência artificial do ChatGPT, pelo menos, foi parecida com a tua, sabe, Mari? Sei lá, alguns anos atrás, né? Aquele negócio, novidade, você lê aqui, o que é isso? Inteligência artificial. Você acha que é um robozinho que vai sair do armário e tal, né? Que bicho que é esse? E a gente, né, a gente fala tanto de liderança, de carreira, estuda isso, convive com gente assim. E, pô, uma das máximas é não seja resistente a mudanças, né? E abrace o avanço tecnológico, né? Mais uma. E, pô, não é possível que eu não vou saber desse bicho aí, né? Então vamos criar ali um perfilzinho. Foi assim também, mano. Eu vou começar a brincar. O que esse negócio aqui faz? Um negocinho aqui, o outro ali, tá.
Óbvio, ainda vinha com muitos erros, né? É perceptível, assim, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Parece que eles mexem no robô lá, porque ele fica mais esperto, melhor, né? E claro, hoje tem uma infinidade de recursos sensacionais. Se você tem o conhecimento por cima, né? E consegue avaliar a qualidade do que está sendo feito ali, pô, te poupa muitíssimo tempo, né? Muitíssimo tempo. Então... e daí eu tava almoçando esses tempos várias pessoas assim e tal, e tinha um menino filho de um amigo meu, já tem uns 12 ou 13 anos, Mari. Não, daí já é ChatGPT instalado no celular, pô, respondendo o WhatsApp, fazendo a tarefa de casa, mas assim com uma naturalidade. Não, tio, tarefa de geografia aqui, ó. Como assim, tarefa de geografia, meu? Na nossa época eu ia na biblioteca, cara, tirava xerox da enciclopédia, estudava, fazia um trabalho. Agora, amiguinho que tinha Barça, podemos ir na sua casa? Sua casa, passava a tarde inteira comendo bolo lá, não via nem nada de Barça, mas tudo bem. Aí, jogando bola, andando Chegava de a hora de ir embora, putz, o trabalho! Eu ia trabalho, assim, tira uma cópia lá e manda, né? Pronto, tá feito o trabalho. Mas era assim, né? E muita mudança. Bom, enfim. Mas acho que um ponto que eu, como profissional aqui de RH, que eu gostaria de falar é para os RHs não serem essa resistência. Pegar o meu exemplo, se ainda tiver, né, nesse lugar de resistência, sair disso, porque a gente precisa ser agente de mudança nas organizações. Nem que seja para se discutir, porque cada companhia tem seu orçamento, às vezes a gente não consegue, mas fomentar esse nível de discussão, porque não adianta achar que não vem. Já está aqui, né? Já veio. O que a gente vai fazer com isso daqui para frente, né? Muito bom, Mari. Muito bom. Mari, antes de terminar, eu sempre peço sugestão de livros, podcast, o que você estiver consumindo aí que vale a pena dividir. Olha, eu tô muito na pegada GPTW, então eu estava lendo todos os livros que a gente acabou de implantar GPTW na empresa, então li da 25 Melhores Empresas, um livro de liderança que é eu esqueci o nome dele, acho que é Daniel, que é da GPTW, que é muito bacana. Mas falando assim de temas legais, eu gosto, falando para você entender os papéis de cada uma das cadeiras de gestão, eu vou no clássico Rancharan, Pipeline da Liderança. Se você é líder, se você saber qual é o que se espera do primeiro nível, quando você sai do primeiro nível de liderança, vai para liderar alguém que tem equipes, qual que é o seu papel nesse universo, porque eu acho que a gente erra muito nesses saltos. Às vezes a gente pula de coordenador para gerente e continua fazendo o que fazia como coordenador. Daí a gente pula de gerente para diretor e aí continua fazendo o que fazia como gerente. Mudou, né? Mudou a competência que você precisa, o que você precisa discutir, o que você precisa fomentar, onde tem que estar o teu Pareto 80-20. Eu recomendo muito, assim, apesar de ser um clássico, as pessoas não olham para esses saltos aí da liderança, então eu super recomendo o Pipeline da Liderança. E, além disso, eu tô numa pegada também do Jordan Peterson, não sei se você conhece ele. Terminei há alguns meses atrás o 12 Regras da Vida, e aí eu tô agora começando o segundo, que é mais 12 regras, ou regras de ouro, alguma coisa assim, que é capa branca, que é o primeiro que eu li, e esse agora é o capa preta, que é o que tá começando essa leitura, também super recomendo. Show de bola! Muito obrigado, Mari. Mais uma vez um prazer receber você. Imagina. Sucesso aí nos projetos e a gente mantém contato, evidentemente. Kim, o prazer é meu. Parabéns pelo programa. Imagina, tenho acompanhado você lá, super alto nível. Mais uma vez, uma honra estar aqui com você. Imagina. Obrigado. Até a próxima. Até. Tchau. Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Até a próxima semana. Tchau, tchau.